Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens da CPAD, lições do primeiro trimestre de 2021, lições comentadas pelo pastor Marcos Tedesco com um tema extraordinário que é Ensina-nos a orar. E hoje nós vamos falar a respeito de um personagem maravilhoso da palavra de Deus, o profeta Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Vamos fazer uma oração? Eu quero deixar aqui o card com todas as lições aqui anteriormente publicadas dentro deste contexto maravilhoso, com esta temática para a classe de jovens. E eu quero que você apenas aperte o play, todas as lições bem organizadas em uma playlist para o seu deleite espiritual. Vamos orar então e após a nossa oração, iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação à nossa mente, sejamos esclarecidos, ó Pai, pela Tua palavra, é o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos todas as leituras relacionadas à nossa lição de hoje, eu quero pedir e falar com você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico. Faça isso agora, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário, aquele like abençoado, tenha liberdade para compartilhar o nosso conteúdo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Vamos então para a nossa leitura de hoje. O texto do dia está em Jeremias capítulo 1, versículo 9, e o texto diz: E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. A verdade prática, ou a síntese da nossa lição diz: devemos buscar o Senhor, ou devemos buscar a vontade de Deus para nossas vidas diariamente, pois a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E o nosso texto bíblico, tome posse da sua Bíblia, acompanhe na tela do seu notebook, do seu smartphone, o texto sagrado que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 7 ao versículo 12. E eu gostaria de ler toda esta palavra juntamente com você. E o texto diz: Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Estes foram os textos que irão fundamentar então a nossa reflexão a partir deste momento. Estamos falando dentro de uma temática que é ensina-nos a orar. Já falamos de diversos personagens como Abraão, como Moisés. A última reflexão falamos a respeito de Neemias, também falamos de Ana, lições preciosíssimas e que mostram que todos esses personagens
assim como eu e você, possuem uma característica em comum, uma vida de oração, e uma vida de oração glorifica, por certo, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o nosso personagem em voga é o profeta Jeremias, o profeta chorão. A oração e o lamento, então, deste profeta. Dentro desta reflexão, nós temos 3 objetivos propostos, e o primeiro deles, refletir acerca da salvação e da vocação e a primeira visão do profeta Jeremias. O segundo, sintetizar como se deu o juízo do Senhor sobre Judá. E o terceiro objetivo, mostrar que a oração de Jeremias em favor do povo fora em vão. Então, nós estamos falando de um jovem chamado, de um jovem vocacionado para uma excelente obra. E para cada um dos pontos aqui apresentados, o primeiro deles, a vocação e a primeira visão de Jeremias, o segundo ponto, a rebelião do povo e a invasão estrangeira anunciada, e o terceiro ponto, Jeremias em vão intercede pelo povo. Para cada um destes pontos, uma reflexão bem pontual, específica, que vai agregar o seu conhecimento bíblico e também vai fomentar o seu conteúdo para a sua classe de escola bíblica dominical. Você, querido professor, você, aluno da escola bíblica dominical, se dediquem ao máximo dentro desta temática, porque eu estou convicto que é de grande enriquecimento espiritual. Um jovem, então, com uma vocação. Estamos falando do profeta Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus ainda muito jovem, provavelmente aos 25 anos de idade. Esse fato, em um primeiro momento, o deixou até mesmo surpreso diante desse chamado. E quando falamos de Jeremias, a primeira impressão que temos é de uma família sacerdotal. Ele era de Anatote, e nós sabemos que esta cidade era uma cidade onde muitos sacerdotes ali viviam, e a família de Jeremias também vivia nessa cidade chamada Anatote. Por certo, estava sendo doutrinado, criado em uma perspectiva sacerdotal para o ofício do templo do Senhor, mas nós vamos perceber que o Senhor tem uma nova direção, um novo chamado, e algo diferente está por vir, uma novidade de Deus está por vir sobre a vida deste jovem chamado Jeremias, o que a princípio o deixou surpreso e eu creio que também preocupado, extasiado diante desta chamada tão poderosa. O Senhor disse que o colocaria sobre as nações para plantar, para arrancar, para destruir, para edificar. Veja, o chamado de Jeremias era um chamado extremamente poderoso. Por esta razão, não é de se estranhar que ele possa ter tido grandes preocupações a respeito desse chamado, e essa surpresa, então, nos parece muito natural. Imagine um jovem tímido que ainda se considerava uma criança. O texto de Jeremias, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, diz: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Veja, o Senhor estava assegurando que o ministério profético de Jeremias seria grandioso, glorioso, e o Senhor iria, por certo, adiante deste profeta, fazendo com que a sua palavra tivesse cumprimento no seio do povo de Israel. Ainda que o cumprimento não fosse imediato, né? Nós sabemos que o contexto aqui é o reino do sul, o reino de Judá, e nós sabemos muito bem quão desafiador foi o ministério profético de Jeremias.
Então, sendo chamado diretamente por Deus para ser um profeta, levando esta mensagem sagrada às nações, sem dúvida, um grande desafio estava proposto para este jovem chamado Jeremias. O chamado de Jeremias, né, é registrado dentro do contexto bíblico do livro que leva o seu nome, com belíssimas e inspiradoras palavras como: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e também para edificares e também para plantares. Essas são palavras de grande poder que foram proferidas pelo próprio Deus a um moço agora atônito, surpreso, porém, a partir de então, convicto da sua missão, do seu propósito. E esta é uma razão que nós encontramos dentro do contexto bíblico do Senhor chamar não apenas este jovem chamado Jeremias, mas tantos outros jovens também foram chamados. E a Bíblia diz que a força, o vigor é a coroa dos jovens. E os jovens são fortes e a palavra de Deus e o Espírito de Deus habita nesses jovens. E estes, por certo, têm autoridade dada por Deus para resistir às ciladas que são oferecidas diariamente pelo nosso adversário. Ainda que estejamos diante das promessas e até mesmo céticos em relação a essas promessas, vamos crer como Jeremias também creu, mesmo diante de uma promessa, mesmo diante de uma perspectiva onde ele se vê como uma criança, como um menino incapaz na sua visão a respeito de si mesmo, de ser uma ferramenta de Deus. Deus é quem assegura este ministério, Deus é quem usa o profeta, Deus também é aquele que nos usa. O segundo ponto aqui a respeito de uma vara de amendoeira, que é a primeira visão que Jeremias tem. Jeremias capítulo 1, versículo 11 diz: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Há uma peculiaridade nas amendoeiras que nasciam nas terras de Israel e de Judá especificamente. As flores roseadas, bem clarinhas, cobriam as pequenas árvores quase que por completo quando era chegado o mês de janeiro. Esse fato tinha um sentido natural, era chegado agora o final do inverno e a primavera estava despontando no horizonte. Era um sinal da planta vigilante de que um novo ciclo estava prestes a começar, e talvez por esta razão o motivo do nome hebraico para a amendoeira ter esse sentido de vigilante, ou seja, há também aqui algo extremamente importante que não pode ser ignorada em hipótese alguma. Por exemplo, a visão de uma vara de amendoeira também evoca a sentença ou uma sentença de confirmação de um chamado. E por que evoca esta sentença de confirmação de um chamado? Basta lembrarmos do primeiro sumo sacerdote que fora confirmado então neste ofício sacerdotal ainda no deserto, enquanto o povo peregrinava do Egito até as terras de Canaã. O nome dele, Arão. E a vara de amendoeira florescendo era justamente o sinal da confirmação da parte de Deus em relação ao ministério sacerdotal de Arão. Quando Moisés entra na tenda do testemunho, eis que a vara de Arão pela casa de Levi havia então florescido. Ela florescia porque produzira flores, brotara renovos e dera amêndoas. Então esta vara de amendoeira, ou esta visão a respeito desta amendoeira também tem esse sentido. Esta vara de amendoeira fala também de uma
confirmação de um chamado, ou seja, o Senhor estava nitidamente confirmando a Jeremias a sua vocação, o seu chamado, e por esta razão este jovem não vai titubear em momento algum e vai exercer um ministério profético em um dos períodos mais trágicos para o povo de Judá. Este profeta está ali com a sua boca a serviço de Deus. Então veja, isso é extremamente importante, a convicção de que de fato temos um chamado e a convicção de que estamos falando de fato palavras que o Senhor tem posto em nossos lábios. É melhor falar estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo de que balbuciar palavras ao mero desejo, a bel prazer. É melhor ser guiado pelo Espírito Santo do que ser guiado pela nossa própria vontade. Às vezes desejamos e queremos, e às vezes até podemos falar de nós mesmos, mas quão importante é falarmos pela autoridade do Espírito Santo de Deus. A palavra, ela é eficaz e esta palavra não torna vazia. O profeta Isaías diz de uma forma maravilhosa que esta palavra, a palavra que sai da boca de Deus, é como a chuva que cai do céu. E a chuva cai do céu justamente com um propósito: irrigar a terra e, por sua vez, irrigar aquela semente, nutrir a semente plantada pelo agricultor e fazer com que esta semente agora cresça e produza agora provisão para este que semeara. Então há um propósito para a chuva, e a chuva não evapora e torna a ir ao céu para tornar a condensar e tornar cair de novo sobre a terra sem que este propósito distinto seja cumprido. E por esta razão o profeta diz que assim também é a palavra que sai da boca de Deus. Não torna vazia, mas antes cumpre aquele propósito que estava para ela designada. Então a palavra de Deus, não a minha, não a palavra do Jeremias apenas, mas a palavra profetizada, a palavra oriunda nos conselhos divinos que saíra da boca deste profeta, teria o seu cumprimento, ainda que não imediato, mas teria cumprimento ao seu tempo determinado por Deus. Um outro ponto: há um chamado para mim e há um chamado para você. Eu sempre gosto de dizer que estas afirmações partem de um princípio de crer. Eu preciso acreditar que de fato eu tenho um chamado da parte de Deus. Eu preciso criar em mim este desejo de me envolver neste projeto que o Senhor designou para mim e cumpri-lo com todo o esmero e com toda a força da minha alma. Então eu preciso crer, né? Eu preciso crer que eu tenho um chamado e viver então na minha vida prática cristã esse chamado. O chamado é algo extremamente relevante na minha vida e na sua vida. Foi através de chamados que grandes personagens da Bíblia Sagrada entenderam o propósito de Deus em suas vidas, como Sansão, como o próprio Abraão, Isaías, o apóstolo Paulo, o profeta Daniel. Quantos outros personagens poderíamos aqui citar que viveram na sua vida prática justamente a compreensão da grandeza do seu chamado e da importância do seu chamado na vida da nação, na vida da sua família, do contexto onde você ou este personagem estava ali inserido. Então veja, encontramos também muitos personagens na história da igreja que também marcaram suas vidas de forma intensa, e há uma causa, há um propósito, e tudo começou com um chamado. Sempre começa por um chamado, não há outro meio para se começar senão através deste chamamento, deste chamado. Vejamos alguns exemplos, como por exemplo o de Martinho Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, também Charles Finney, John Wesley, Dwight Lyman Moody, Gunnar Wingren, Daniel Berg. É importantíssimo falarmos a respeito destes dois últimos aqui citados,
que vão aportar em Belém do Pará, né, no dia 19 de novembro de 1910 e inicio em 18 de junho de 1911, né, a Assembleia de Deus lá na cidade de Belém, capital do estado do Pará, Brasil, e esta igreja permanece ainda ativa, uma igreja centenária no Brasil. Então veja a importância de homens com um chamado, com um propósito. Uma vida debaixo de um chamado é uma vida também sob um propósito. Então, quando entendemos o nosso chamado, nós nos dedicamos então em favor deste chamado. Este propósito então é o que nos move, e assim a vida do profeta Jeremias estava sendo movida em direção a este chamado, e este chamado foi um dos chamados mais duros que nós encontramos dentro do contexto bíblico. Um profeta chamado para profetizar em um momento que precede o caos para o reino do sul, para o reino de Judá. Só uma coisa pode trazer paz ao coração de quem tem um chamado. Somente uma coisa pode trazer paz ao coração de quem tem um chamado, e é justamente atender prontamente o convite de Deus. O chamado é como uma chama que arde em nosso peito e não nos dá descanso em momento algum, enquanto nós não agora nos dispomos a atender aquele chamado. Nós estamos inquietos, nós estamos deslocados. Mas quando nós entendemos este chamado, como Jeremias entendeu, então nos comprometemos com Deus, e em contrapartida temos um Deus totalmente comprometidos conosco, e isso é o diferencial. Comprometimento que atrai comprometimento, e tendo este Deus comprometido, querido, nada pode ser empecilho, nada ou nenhum adversário pode se levantar e permanecer de pé diante deste Deus que capacita, que chama, capacita, instrui, habilita. É esse Deus que chamou o profeta Jeremias, é esse Deus que também tem um grande chamado, uma grande vocação para a minha vida e para a sua vida. O segundo ponto, a rebelião do povo e a invasão estrangeira estava então anunciada. Algumas características do povo de Israel nós conhecemos desde que o povo de Israel é o povo de Israel. Características que em alguns momentos são extremamente positivas, onde nós aprendemos também com o povo de Israel. E em contrapartida existem também características terríveis que nós também precisamos aprender a não nos comportar daquela forma, daquela maneira. Por exemplo, uma característica do povo de Israel, um povo rebelde. O Senhor sempre busca, e no contexto atual busca, como no passado buscou, derramar bênçãos sobre os seus filhos. Se você ler, por exemplo, o livro de Deuteronômio, capítulo 26, capítulo 28, você vai conseguir ter uma ideia geral, né? E da gloriosa promessa, que são as promessas de bênçãos de Deus para o povo de Israel. Mas veja, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Eu gosto de dizer que até a paciência de Deus chega a um limite. É um cálice que vai enchendo ao ponto que uma hora transborda. Então, uma história que tinha tudo para ser bênção, que tinha tudo para ir avançando, um pai amoroso que cuida do filho, que cuida do povo escolhido, tudo estava encaminhado para que tudo fosse bem, para que tudo fosse glorioso, mas o fim é trágico. Há no contexto da história de Israel esta parte trágica, porque o povo aborreceu o Senhor, afastou-se do Senhor e, por sua vez, atraiu para si tudo aquilo que o Senhor havia dito que viria sobre eles. Aborreceram o Senhor, foram atrás de ídolos mudos. Veja, uma grave transgressão está aqui diante de Deus cometida pelo povo de Israel, o povo que o Senhor desejou
pelo próximo, comunicando com este povo, se revelando a este povo. Agora, este povo que deveria ser fiel ao Senhor demonstra justamente o inverso, o contrário, infidelidade, ingratidão e uma total rebeldia. Veja, nós precisamos ser gratos a Deus. Estamos buscando meios para demonstrar gratidão a Deus. Eu vou ser grato a Deus se eu ganhar a minha casa própria. Eu vou ser grato a Deus se eu tiver o carro do ano. Eu vou ser grato a Deus se eu fizer aquela viagem dos meus sonhos. Eu vou ser grato a Deus se a minha conta bancária estiver no azul. Veja, nós estamos criando meios para tentar externar gratidão para com Deus e ignoramos o fato de que nós já temos o primordial motivo de externar gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez. Veja, o Senhor, Ele pode deixar de fazer qualquer coisa por mim hoje e eu jamais deixarei de ser grato a Ele por algo que Ele já fez. E o que Ele fez? A Bíblia diz o que Ele fez. Ele me amou, e agora eu falo de forma particular, Ele me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que então, crendo nele, eu não pereça, mas eu tenha e viva esta eternidade que nele eu posso encontrar. Então veja, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário deve ser a razão primeira da sua demonstração de gratidão a Deus. Então veja, você tem motivo para ser grato a Deus. Você tem sim, tá? Não tente dizer que não, você tem muitos motivos para ser grato a Deus. E a razão primeira é justamente este amor primeiro que Ele demonstra em relação à sua vida, dando aquilo que havia de melhor no céu, o Filho, para morrer numa cruz, para que então, crendo, não perecêssemos, mas tivéssemos vida abundante nele. Esta é a razão pela qual você deve ser grato a Deus. Então não seja rebelde, não seja ingrato, não seja agora infiel ao Senhor, mas se atreva a ir além, atrevimento no melhor sentido da palavra, se atreva a ir além de um relacionamento superficial e mergulhe de fato nesse relacionamento com Deus. Um grande exemplo desta rebeldia que aqui menciono do povo de Judá e de Israel como um todo, né? Como no caso de Jeoaquim, por exemplo. Certa vez, quando Nabucodonosor já iniciava sua campanha para dominar o reino de Judá, lembrando que aqui estamos falando de Israel, reinos separados. O reino do norte, o reino de Israel, já havia sido há mais de 100 anos também levado cativos pelos assírios. E aqui nós vemos a mão de Deus pesando sobre Judá e o Senhor vai usar então a Babilônia para punir o povo de Judá. Então veja, Jeremias vai profetizar então condenando os atos praticados, vai pregar arrependimento e embora o juízo já se tivesse mostrado iminente, veja, olha a palavra que está inserida dentro do contexto do profeta Jeremias. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor e vou-lo tem anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Veja como o caráter do povo de Judá estava totalmente arruinado. A palavra oriunda do próprio Deus, através da boca dos seus oráculos, falando, madrugando, o Senhor os enviando, e essas palavras estavam sendo agora deliberadamente sendo ignoradas. Então veja, Jeremias alertara o rei Jeoaquim que todos os eventos que estavam acontecendo representariam ou iriam representar um exílio
E nós sabemos que Jeremias, no capítulo 25, diz que este cativeiro duraria 70 anos. Nenhuma dessas palavras foram capazes de abrandar aquela rebeldia instaurada nos corações da liderança, dos príncipes de Judá e agora refletindo em todo o povo de Judá. Então veja como isso é importante. Como é importante olhar para a história de Israel e perceber um povo rebelde e entender que esta rebeldia, veja, eu acho importante que em classe da Escola Bíblica Dominical, você, querido professor, pontue este ponto específico. Veja o caráter que a rebeldia gera agora no meio do povo de Israel e que nós devemos olhar para este aspecto de rebeldia e entender que devemos aprender a não sermos rebeldes, pois estamos atraindo para nós o mesmo resultado que fora colhido por Israel e agora por Judá, por causa da sua má conduta, pela sua vida de ingratidão e rebeldia para com Deus. O resultado desta rebeldia nós já sabemos, nós conhecemos este enredo e é importante que seja pontuado em classe. Nabucodonosor fez 3 incursões contra Judá sobre Jerusalém em 605 a.C. ou 606 a.C., levando os nobres de Judá, dentre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os vasos do templo do Senhor que estavam ali em Jerusalém. Em 597, uma segunda incursão levou ainda outros cativos. O próprio rei Joaquim rendeu-se e sem nenhuma resistência, diga-se de passagem. Nesse tempo também, nessa segunda incursão, entendemos que o profeta Ezequiel fora levado também para o cativeiro babilônico. Em 586, a terceira incursão, 586 a.C., após 18 meses de sítio, a cidade de Jerusalém foi toda arrasada, foi toda saqueada, totalmente destruído o templo. O rei Zedequias capturado, levado agora cativo, com seus olhos vazados, seus filhos sendo mortos e levado cativo para a Babilônia. Veja o resultado da rebeldia do povo de Judá. O povo era rebelde, mas tinha uma razão pela qual o povo era rebelde. Como esperar fidelidade de uma nação? Escute bem isso. Como esperar a fidelidade de uma nação cujo líder, cujo rei também estava afastado dos caminhos do Senhor? Quando nós olhamos, por exemplo, para o Reino do Norte, o Reino do Norte agora, o primeiro rei chamado Jeroboão, filho de Nebate, e ele já agora instaura um culto aos bezerros de ouro colocado em Betel, em Dan, nos extremos, nos limites do Reino do Norte. Então, a idolatria já está instaurada no Rei do Norte e ela vai agora, digamos assim, vai aprimorando a idolatria. No tempo de Acabe, isso chega num limite quase que intolerável pelo próprio Deus, e todos os reis do Norte têm este parâmetro de que andaram pelos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, praticaram imoralidades, praticaram a idolatria. E no Reino do Sul nós também vamos ter reis que foram péssimos, como Manassés, como Amon, dentre outros, mas nós temos reis muito bons no reino de Judá, como o próprio Ezequias, como Josias e, por que não dizer, Davi. Davi é um modelo, embora nós saibamos que Davi não seja um bom modelo em muitos aspectos da vida, mas como rei ele tem um modelo muito importante. Há uma aliança feita com Deus, uma aliança davídica, a razão pela qual mantém-se o reino separado do sul, Judá, capital em Jerusalém, para que não faltasse um herdeiro de Davi assentado no trono de Jerusalém por causa de uma aliança entre Davi e Deus. Então, o parâmetro do Reino do Sul é aquele que anda segundo os caminhos de Davi. E nós temos reis, então, muito bons no Reino do Sul. Mas veja, o resultado do contexto povo reflete o líder que tem. A grande reforma religiosa feita por Josias vai trazer uma reforma moral em todo o seio de Judá.
o povo volta a cultuar a Deus, as festas solenes voltam a ser celebradas. Veja, há uma restauração moral e espiritual que reflete a restauração moral e espiritual do monarca que rege a nação. Então veja, como a nação de Israel, agora Judá especificamente, vai ter fidelidade se os reis que estão regendo a nação agora estão afastados dos caminhos de Deus. Veja, é por isso que o declínio moral de muitos líderes e pastores da nossa nação e de outras nações causam grande ruína no seio da igreja. As pessoas não aprenderam ainda que devem olhar para Cristo. As pessoas, nós precisamos olhar para Cristo. Nele nós vamos encontrar este modelo ideal de moralidade, de espiritualidade e de vida com Deus. O nosso modelo é Cristo. Veja, o nosso modelo é Cristo, não é nenhum líder, por mais excelente que este seja. O nosso modelo é Cristo. Então, poucas vezes eram as vozes que pregavam uma conversão e o retorno de comunhão a Deus. O povo estava deliberadamente afastado, refletindo o caráter moral e espiritual da liderança daquele tempo, daquele período. Diante disso, um profeta levantado por Deus para fazer oposição a tudo aquilo que está acontecendo é visto e é tido como um profeta menosprezado. Eu estou profetizando que vem guerra, que vem espada, que vem fome, que vem a peste. E eu estou diante de muitos profetas dizendo, não vai ter fome alguma, não vai ter espada, que é isso? Não vai ter morte nenhuma, não vai ter peste. Veja, as pessoas não querem ouvir a verdade que vem do próprio Deus, mas preferem ouvir mentiras que trazem alívio aos seus anseios. Então é isso que está acontecendo. Ele é menosprezado porque está diante de um povo que não quer ser confrontado e que prefere ouvir aquilo que o seu coração agrada. E isso está, infelizmente, acontecendo à torto e à direito, Brasil e mundo afora. Jeremias tinha um chamado especialíssimo. As mensagens que Deus então lhe dera eram tanto de destruição quanto de edificação. A destruição aqui tem um contexto de destruir aquele caráter imoral e reconstruir um caráter animado em Cristo e cheio de Deus, para que houvesse a edificação. Tudo dependeria de como suas profecias seriam recebidas nos corações das pessoas a que se destinavam. O profeta anunciava a necessidade de arrependimento e conversão, mas sabia o fim que estava determinado àquele povo. Constantemente apontava graves pecados cometidos pelo povo. Veja, como a malícia, como a violência, o estrago, a desordem que havia no meio daquela sociedade, como, por exemplo, a soberba, a maldade de forma generalizada. Segundo ou terceiro agora, abandonaram a Deus, seguindo agora ídolos mudos. O próprio profeta Jeremias diz, esse povo fez duas grandes e terríveis maldades. E a pergunta é, quais são essas duas coisas? E a resposta é clara. A primeira, rejeitaram a mim, o Senhor, um manancial de águas vivas. E o segundo gravíssimo pecado, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Esta é talvez a maior exemplificação da catástrofe que estava moralmente vivendo Judá e a razão pela qual o juízo divino estava às portas e não havia como mais haver solução para este povo. Resta então ao coração do profeta menosprezado uma tristeza, uma angústia, onde os seus olhos se derramam em lágrimas por saber e entender que ele veria a sentença, a sanção divina cumprida de forma integral no meio do povo de Judá. Ele vive para assistir toda a destruição que se seguiria levada a termo pelo exército babilônico,
por Nabucodonosor e toda a sua comitiva e os tristes anos que se seguiriam de 70 anos de cativeiro em Babilônia. O povo de Israel se esqueceu do tempo que agora estavam oprimidos no Egito, ignoraram o grande livramento de Deus, os conduzindo até a terra de Canaã, ignoraram os cativeiros dentro da própria terra de Canaã. Ora, o Senhor levantava um juiz, libertando o povo, este juiz morrendo, o povo novamente transgredindo, pecando deliberadamente contra Deus. Veja, há este círculo vicioso dentro do contexto de Juízes, e agora o povo ignorou totalmente e mais uma vez ignora o Senhor, que vai desraigar o povo da terra de Judá, levando-os para a Babilônia. Então, este assunto é muito importante e nós aprendemos, e talvez é uma das melhores instruções dentro deste contexto a respeito de vida com Deus e vida de oração. Deus usa quem Ele quer. O povo de Judá acreditava que nada poderia acontecer com eles. Eles tinham templo, batiam no peito dizendo: é templo do Senhor, é templo do Senhor. E nós sabemos muito bem que maior do que o templo é o Deus que santifica o templo. E este Deus estava sendo totalmente ignorado pelo povo. As pessoas estavam indo a fazer adoração a outros deuses. Há um contexto relacionado ao próprio templo que está no livro do profeta Ezequiel, que é uma catástrofe moral e espiritual para o povo de Judá. Então veja, qual a ferramenta que Deus usa para punir o reino do norte, Israel, no tempo do rei Oséias? A resposta é: Deus usou os assírios. E aqui neste contexto o Senhor vai usar, Deus vai lançar mão dos babilônios para disciplinar. Os babilônios, ou os babilônicos, foram uma ferramenta de Deus para disciplina do povo de Judá. Então veja, Deus usa quem Ele quer, como igualmente anos mais tarde usaria os persas para viabilizar a reconstrução dos muros de Jerusalém através de Neemias, como vai despertar o espírito de Ciro para dar uma ordem para que o povo começasse a retornar para as terras de Judá após os 70 anos de cativeiro. Veja, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. O terceiro ponto, Jeremias então em vão intercede pelo povo. Jeremias mais uma vez vai interceder pelo povo, e esta temática de Jeremias intercedendo pelo povo é uma constante dentro do contexto do ministério profético de Jeremias. Era chegada uma época de grande calamidade e o juízo estava próximo, era iminente, como iminente é também o juízo de Deus sobre esta terra. O arrebatamento da igreja é iminente, pode ser hoje, a qualquer momento, é iminente o arrebatamento da igreja. O juízo de Deus sobre esta terra está por vir, como também naqueles dias de Jeremias a calamidade estava batendo a porta. Mas uma intercessão por quem não se arrepende gera poucos efeitos. Isso é uma verdade, embora a oração de um justo é muito eficaz em seu efeito, mas também em contrapartida é necessário que haja arrependimento, que haja quebrantamento. Você se lembra de Abraão orando ao Senhor, conversando com Deus a respeito de Sodoma e Gomorra? Senhor, se tiverem ali 50 justos, né? E o Senhor, não, por amor dos 50 eu não vou destruir. Senhor, mas se tiver 45, né? Se tiver 40, se tiver 30, 10, 20... Veja, o diálogo de Abraão mostra este ato intercessor de Abraão em relação aos moradores de Sodoma, Gomorra, das cidades do vale. Mas veja, o Senhor saiu da presença de Abraão porque não havia como poupar aquele povo. A sua transgressão era gravíssima e já estava totalmente determinado por Deus. Aqui é exatamente o mesmo enredo, é o mesmo contexto. Além do mal que se aproximava, uma grande seca assolava a todos. E veja, a fome, a peste,
a espada estavam chegando e chegariam com toda a força possível. Então aqueles que rejeitaram a Deus também estavam totalmente desprovidos de água natural para saciar as necessidades do seu corpo físico, e lhes faltava a água mais importante, que é esta fonte de água viva, que é o próprio Deus. Os poços secaram, a chuva não vinha, a erva seca, as plantações não geram absolutamente nada. A fome e a sede desafiaram aquele povo de forma terrível, todos aqueles que escarneceram de Deus e ofenderam a sua santidade. Muitos estão se comportando exatamente assim. Escarnecem de um Deus que não se permite escarnecer. Zombam, tripudiam de forma gritante. Neste último Natal de 2020, se você vê, por exemplo, um especial de Natal de uma grande equipe que possui um grande canal aqui no YouTube mesmo, você vê como eles vilipendiam a fé, como eles tripudiam de Cristo, como eles zombam do próprio Deus. Veja, o Senhor uma hora fecha a conta e vem a cobrança. Então nós temos que entender e compreender que melhor é obedecer este chamado, é ser esta ferramenta poderosa de Deus, ainda que zombem, ainda que tripudiem, mas sabemos que não podemos escarnecer de Deus, nem ofender a sua santidade. Deus esperava do povo arrependimento e o desejo de buscar a Deus. É o que Deus deseja de mim e de você. Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Quando o tabernáculo foi erigido no meio do deserto, a intenção era: me fareis um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Deus soberano, imenso, transcendente, desejando se relacionar comigo, com você, com o seu povo. Veja, este Deus tão grande, tão imenso, ele se submete a ter como morada e habitação pessoas como eu e você, desprovidas desta deidade, desprovidas desta santidade que na sua essência se encontra nele, mas mesmo assim ele se permite. Quanta honra para nós, meros mortais. Então, veja, apenas este arrependimento e este desejo de buscar a santidade de Deus é um fator determinante na nossa vida cristã. Este é o momento onde nós aprendemos a respeito de oração, ensina-nos a orar, é a temática, e nós sabemos que vida de oração não é uma vida fácil, nós sabemos que relacionamento com Deus também não é nada fácil, mas é aquilo de mais importante proposto para nós nesses dias. Um Deus de fidelidade e de promessas. Mesmo em meio à caótica situação, havia uma firme esperança. Deus é fiel e cumpre suas promessas, e isso é uma verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, dizendo ele não faria. Então esta é uma verdade totalmente corroborada pelas Escrituras, e Jeremias proclama, como Isaías proclama e demais profetas também proclamam, uma restauração futura, tanto de Israel como também de Judá, onde futuramente, escatologicamente falando, no governo milenial de Cristo, aqui é o sentido, que falamos, há agora esta nação unificada, regida por este monarca, agora que nós sabemos muito bem quem é. Desde os tempos dos primeiros seres humanos, a vontade do Senhor é clara, ver justamente pessoas criadas à sua imagem e semelhança, gozando de plena comunhão com Ele, com o Criador, com o nosso Senhor. Então, porém, com a queda do homem e da mulher, esta realidade foi radicalmente alterada. Todos pecam e agora pecando estão destituídos, foram agora destituídos da glória de Deus, e estão totalmente ausentes desse estado de harmonia original, O pecado está instaurado, mas nós sabemos que este estado de harmonia será restaurado, e ele começa a ser restaurado através da pessoa bendita de Jesus Cristo. O plano divino para a redenção, para o resgate da humanidade já foi feito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mediante o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, e é importante notar aquilo que Paulo, escrevendo aos irmãos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que, havendo riscado a cédula que era contra nós e nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou de nós, cravando-a na cruz. Quando ele brada tetelestai, é uma expressão que tem o sentido de está pago, está consumado, a dívida foi paga. Então veja, nós temos esta possibilidade em Cristo, uma nova realidade se descortina de fato a nós, seres humanos, através de Cristo. A porta da salvação está aberta, se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração creres em Deus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. A oração que Deus não ouve. Será que existe alguma oração que Deus não ouve? A verdade é que sim, existem orações que não são ouvidas. Por exemplo, quando pedimos mal por querer gastar em nossos deleites, razões egoístas, Deus não ouve. Por não ter chegado o tempo de Deus, o tempo que está determinado para todas as coisas também, e por orarmos sem fé, pedindo e duvidando, também há um empecilho. Por mesmo orando permanecer até mesmo no pecado, ou por orarmos de forma indigna, ou seja, não apresentar a Ele o nosso melhor, estamos orando, buscando de forma indigna. Então veja, são conceitos que precisam ser avaliados, porque nós queremos que o Senhor ouça nossas orações e nós sabemos o modelo bíblico da oração que o Senhor atende. E nós aprendemos ao longo, iremos continuar aprendendo ao longo deste primeiro trimestre de 2021 para a classe de jovens, onde falamos a respeito desta oração. Ensina-nos a orar é a temática, lições comentadas pelo pastor Marcos Tedesco. Hoje falamos sobre Jeremias, um jovem chamado que se põe à disposição deste chamado, e a sua boca é um instrumento de Deus na terra. É a boca de Deus a falar aos corações de Judá, mas infelizmente o povo de Judá não acata a palavra e as sanções divinas iriam vir como vieram, e o povo foi levado e 70 anos ficaram cativos em Babilônia. Mas aprendemos que mesmo em meio ao caos, aquele que se prostra em oração é ricamente abençoado e honrado por Deus. Que você possa se comportar dessa forma. Você ficou até aqui, eu quero muito lhe agradecer, que o Senhor possa abençoar a sua vida, nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem. Compartilhe o link desta lição na sua classe de escola bíblica dominical, no seu grupo eclesiástico. Abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Senhor, abençoe cada um dos teus filhos neste momento. É o que humildemente peço e eu faço em nome de Jesus, aplicando esta palavra de forma mais poderosa aos corações. Senhor, assim eu lhe peço, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.